Haverá um tempo de grande tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu uma nação até aquele tempo. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olá, meus queridos seguidores do canal Quase Tudo. Olá, meu querido visitante. Sejam todos muito bem-vindos. Em vários livros da Bíblia, encontramos referências sobre o fim dos tempos, sobre a grande tribulação e sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, eu destaco o livro de Isaías e o livro de Daniel. No Novo Testamento, temos o livro do Apocalipse e os 4 evangelhos. E, claro, as cartas dos apóstolos. Mas um dos evangelhos mais importantes que trata sobre os sinais da vinda de Cristo é o Evangelho de Mateus, especialmente o capítulo 24, a partir do versículo 1. Mas o que vemos nessa passagem bíblica? Jesus acaba de sair do templo. Enquanto caminha, seus discípulos começam a lhe fazer perguntas. Chegando ao Monte das Oliveiras, tendo Jesus se assentado, os discípulos fazem a seguinte pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? A resposta de Jesus é uma profecia sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que devem acontecer antes da sua vinda. No versículo 4, Cristo começa dizendo: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículos 4 e 5. Depois de alertar sobre os falsos profetas que vão surgir, Jesus continua profetizando sobre os sinais do fim dos tempos. Nos versículos 6, 7 e 8, ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. E ele continua dizendo: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24, versículos 7 e 8. Os discípulos de Cristo parecem surpresos e assustados diante da profecia sobre os sinais do fim do mundo. Mesmo assim, todos ouvem com atenção cada palavra dita por Jesus. Cristo fala que, por causa do seu nome, muitos serão perseguidos, muitos serão presos e martirizados. E mais uma vez, no versículo 11, o Senhor Jesus alerta sobre os falsos profetas, dizendo: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Numerosos falsos profetas surgirão. Mateus, capítulo 24, versículo 11. E ele continua dizendo: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Aqui, Jesus nos revela a importância de perseverar até o fim. Ou seja, mesmo diante dos momentos difíceis, diante das incertezas e sofrimentos, o crente deve ser perseverante, pois a vida eterna será nossa recompensa. E por falar em sofrimento, Jesus continua alertando sobre o início das dores e da grande tribulação que vai acontecer. No versículo 21, Cristo nos diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, versículo 21. E Jesus continua dizendo: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus, capítulo 24, versículo 22.
Com essas palavras, Cristo Jesus deixa claro para seus discípulos e para todos que o seguem que a grande tribulação será tão terrível que, por muito pouco, toda a vida na terra seria destruída. Mas que, pelo amor aos que seguem a Jesus, Deus, em sua imensa misericórdia, não vai permitir que esse tempo de sofrimento seja longo. Os sinais revelados por Cristo são fortes. Os discípulos parecem assustados, mas eles sabem que Jesus é o Filho de Deus e que por isso devem ouvir e aprender com suas palavras. E Cristo deixa bem claro que ele está avisando antecipadamente, ou seja, não existe desculpa. Todos estão sendo alertados. Todo crente deve estar atento aos sinais. Deve continuar em oração e vigilância. Deve continuar buscando a santificação. Pois é Cristo Jesus que nos diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 27. Os discípulos escutam em silêncio o que Jesus está dizendo. Em breve, eles levarão essa mensagem pelo mundo todo. Então, Cristo continua revelando outros sinais que vão surgir depois da grande tribulação. Agora, Jesus fala sobre os sinais a partir da natureza, especialmente os acontecimentos cósmicos, ou seja, sinais que vão surgir no universo. Cristo fala aos seus discípulos: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, versículo 29. Os discípulos continuam em silêncio, escutando com atenção as palavras do Senhor Jesus. Nesse momento, Cristo fala da importância da pregação do Evangelho em todo o mundo. É Jesus quem diz: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Agora, Cristo revela o acontecimento mais importante: a sua vinda para buscar a sua igreja. No versículo 30, podemos ler: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 30. Mais adiante está escrito: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 31. E com esse grandioso acontecimento, Jesus deixa sua palavra de alerta. Um alerta para a sua igreja, um alerta para todos os crentes. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus capítulo 24, versículos 35, 42, 44. A vinda de Cristo está próxima. Cada dia que passa, estamos vendo sinais em todo o mundo. Mas como ninguém sabe o dia e a hora do grande dia do Senhor, que todo crente esteja vigilante. É chegada a hora de orar e buscar a santificação. É hora de buscar força diante dos momentos difíceis. Que todos nós possamos pedir a Deus que renove a cada dia a nossa fé, pois, como diz a palavra, nos últimos dias a fé de muitos esfriará. E que a paz e a misericórdia do nosso Senhor Cristo Jesus estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém.
E aqui, mais uma vez, convido você para ajudar nosso canal nessa missão. Para isso, basta simplesmente você se inscrever, compartilhar este vídeo e deixar seu like. Conto com sua participação.